Meu nome é Martins Teixeira. Hoje eu ganho a vida dando aula de videogame. Para algumas pessoas isso é meio estranho. Falo isso porque, como eu tenho contato com muitos jogadores de videogame, um dos principais problemas que eles enfrentam é a comunicação com os pais, a relação com alguns pais que não entendem a realidade do videogame. Para começar, antes de qualquer coisa, não estou aqui para falar que é para deixar seu filho jogar videogame 24 horas por dia. Eu estou aqui para tentar passar um pouco sobre o que são os videogames, porque eles são muito diferentes de só algo que a gente faz para se divertir. Eles são uma forma de arte, uma forma de entretenimento muito mais intensa do que, na minha opinião agora, qualquer uma que já existiu. Porque em comparação com um filme onde você só consome a história, no videogame você vive a história dentro de alguma barreira, né? Por buscar querer facilitar essa comunicação entre pais e filhos, que gera muitas brigas, muito estresse para as duas partes. Eu pensei, se eu ir falar sozinho, eu que não tenho filhos humanos, só filhos de quatro patas, e falar sozinho sobre o assunto com qualquer pai, a chance de eu encontrar uma barreira ou falar alguma coisa que eu não entendo de verdade era muito grande. Mas, por outro lado, eu tenho certeza absoluta que, como eu sou da primeira geração que teve os videogames bons mesmo, videogames de qualidade, e já virou adulto, já paga as próprias contas, já sabe que é a responsabilidade do mundo, tenho informações diferentes para passar. E aí encontrei a Kátia num evento, quase como se nós fôssemos arquirrivais, né? Ela tá ali para educar os filhos, eu tô aqui para fazer eles jogarem videogames. Pensei, então, vamos fazer um vídeo junto. Assim, ela pode garantir que eu não vou falar nada que não tenha a ver com a realidade mesmo de ser um pai, que eu ainda não conheço. Vai demorar alguns anos ainda para eu conhecer. E também posso aprender bastante com ela. Então, Kátia, se quiser se apresentar. Então, Martim, um prazer esse teu convite, porque eu tenho oportunidade assim de me comunicar com pais e mães e fazer com que eles se entendam melhor com seus filhos é um sonho para mim. Assim, a minha missão de vida é ajudar pais e mães a se relacionarem melhor com seus filhos. E eu tenho 3 filhos, meu nome é Kátia Ebert, eu tenho 3 filhos. E a minha filha mais velha tem 23 anos, vou contar um pouquinho da minha história, né? Meu filho do meio tem 20, o Bruno. A mais velha, a Thaís, com 23, o filho do meio, 20, Bruno. E a Laura, com 18 anos. Agora, hoje em dia, o Bruno não joga mais da maneira como jogava. Mas ele jogava bastante, assim, eu comprava, eu dava de aniversário, era caro. Eu lembro que os jogos tinham as capas que pareciam muito violentas, os jogos pareciam muito violentos, e isso me preocupava um pouco. E eu nunca barrei nada disso antes de saber, antes de ver ele se relacionando com aquele jogo, com aquela brincadeira. Para mim sempre foi uma brincadeira. A Laurinha e a Thaís nunca jogaram assim. E ele levava isso de uma maneira muito equilibrada com as rotinas dele, com a escola. E isso tudo é consequência de muita conversa, de muita parceria e também muita renúncia, porque assim, um pai e uma mãe acaba tendo que renunciar muitas coisas para dar atenção para os filhos. Com muita conversa, muita afinidade, olho no olho, saber o que o filho está fazendo, o que o filho quer, é que a gente vai conseguir a atenção deles para poder educar, para poder explicar. Então, o meu filho, o Bruno, eu lembro muito, ele jogava e eu dizia, Bruno, vem cá, a mãe tá te chamando. E ele dizia, mãe, eu não tenho como dar pause. Esse é o clássico. O jogo é online. Ai, Bruno, eu tô te chamando agora. Eu dizia assim. Agora, porque tem que jantar, tem que comer, tem que não sei o que. Esse é o clássico. Eu nem me lembro o que eu chamava. Eu não entendia o que era online, que ele não podia me atender naquela hora. E agora a gente dá muita risada disso, sabe? Sim, sim. Conforme você foi falando, até peço desculpa não ter avisado antes, eu fui digitando para não perder alguns tópicos que eu queria conversar com você. Eu também tenho papel e caneta aqui para anotar também alguma coisa. Vou fazer uma pergunta para você, Kátia, para a gente começar a entrar nos pontos onde a gente realmente vai conseguir fazer uma diferença aí na comunicação dos pais e você trazer um pouco mais do ponto de vista dos pais e eu trazer um pouco mais do ponto de vista dos filhos. Imagine que o Bruno joga 7 horas por dia e às vezes ele não quer sair, sei lá, tá tendo uma reunião familiar, não uma do dia a dia, assim como, sei lá, estão ele e as duas irmãs, mas veio um tio, veio alguém na casa e ele
não quer sair e ele tem o costume de jogar 7 horas por dia. Como que você lidaria com essa situação? Já, só para não ficarem bravos comigo, eu também não sou a favor, tá? Depende muito do caso, vou Claro, explicar mais. Vamos lá, como certo. você lidaria com essa situação? Que tem que dosar, que tem que ter um limite para tudo, sabe? Não é só na rua jogando futebol com a gurizada, com os amigos, vizinhos, não é só estudando, não é só jogando, não é só, é um pouquinho de cada coisa. Isso Entendo. não é fácil, porque os filhos não escutam muitos pais, sabe? Certo. Eu entendo que isso não é fácil, mas a minha missão é mostrar para os pais e para as mães que aos pouquinhos, conversando e se inteirando com o problema do filho, porque aquilo é um problema para ele. Ele quer ficar 7 horas jogando, aquilo é a coisa mais importante para ele. Certo. Então, a gente tem que ter argumentos e acionar gatilhos nos filhos para que os filhos comecem a perceber também o outro lado das coisas. Então, é uma via de duas mãos, né? Tá. Como, digamos assim, então, isso é um caso, não, são vários casos reais. Alguns dos meus alunos querem jogar 7 horas por dia. Nossa. Para alguns poucos, eu concordo. Já vou explicar por quê. E acho que no final, até mesmo o pai mais rígido vai concordar comigo. Para a maioria, eu não concordo. Eu acho que até você já sabe que argumento que eu vou usar. Como na prática que ele pode apertar esses gatilhos para fazer com que o filho entenda que ele não deve passar 7 horas por dia? Tem vários gatilhos. A gente tem gatilhos que a gente pode acionar com os filhos e com qualquer pessoa que a gente faça uma interação na parte das vendas, amizade, tudo. E com os filhos, eu acionava muito, assim, em primeiro lugar, o gatilho da autoridade, mas não do poder. A autoridade é quando tu impõe uma posição, mas tu tem um respaldo daquilo. Por exemplo, assim, Bruno, agora é hora de vir almoçar, entende? Tudo bem, um dia ou outro continua o jogo, vem almoçar depois que todo mundo já almoçou, mas não é legal, na minha opinião, certo? Concordo. De repente tem um pai e uma mãe que não se importa, e eu acho que relacionamento é uma questão de combinação. Quando a combinação tá legal para todo mundo, tá legal para todo mundo, sabe? Exato. Mas eu sempre tive, assim, momentos de refeição, momentos de conversa, de risada, de brincadeira, sabe? Então, agora que eles são grandes e bem pouco tempo, o grande desafio é todo mundo ficar sem celular na hora da refeição, inclusive eu. Então, assim, tinha uma época que eu levava meu computador do trabalho, eu levava para casa e eu ficava de noite trabalhando. E foi engraçado que foi na mesma época que eles começaram a conhecer o computador e conhecer isso. Então, eles diziam assim, mãe, se a gente não pode jogar, tu pode ficar no computador. Olha só. Isso é o gatilho da reciprocidade. Quando tu fala para um filho, para alguém, né? Tudo bem, então a mãe vai abrir mão de trabalhar, de desenvolver o projeto e tal aqui no computador para ficar contigo, para a gente conversar, para te trocar ideia, ver como é que foi teu dia. Vamos conversar, vamos ver uma TV, escutar uma música. Eles tocavam violão, então vamos tocar um violão. Então, assim, eu abria a mão e ele também. Então, a gente ficava junto naquele momento, né? Então, esse é o gatilho da reciprocidade. Quando tu oferece uma coisa para ter outra coisa, não para ter outra coisa em volta, mas assim, quando tu oferece, é natural que a pessoa retribua sem que seja forçado, né? Natural. É natural. Esse é o gatilho da reciprocidade. O gatilho da autoridade é a autoridade de pai e mãe. Quando o pai e a mãe são legais, são parceiros, olham no olho da criança, filho, olha só, tu tá passando dos limites, filho. Aí ele vai justificar, mas pai, é um campeonato, pai, não sei o quê. Então eu sempre dizia assim, ó, então faz o seguinte, convence a mãe que tu tá certo. Isso gera na criança, na pessoa, uma força para defender o pensamento. Então, assim, convence a mãe que tu tá certo, porque eu não quero te proibir de alguma coisa porque eu só quero ferrar com a tua vida. Eu não quero ferrar com a tua vida. Eu tô te falando o que eu acho certo. Agora, se tu vai me apresentar argumentos que eu possa repensar, eu quero saber, eu quero... Então, eu tô aberta a escutar o que ele tem para me dizer,
Sim. Então, pensa bem, a gente foi criado para responder questões. Então, assim, no ensino primário, no ensino médio, tem as provas e a gente tem que acertar aquela resposta que alguém acha que é certa, né? Então, assim, hoje em dia, a gente faz com que os filhos tenham criatividade. Eu digo lá em casa, se tu não consegue me convencer do que tu quer para ti, do que tu tá reivindicando para ti, então tu tem que estudar mais o que tu quer para ti, tenta se expressar, Exato. né? E tipo assim, se ele não consegue nem falar, por que ele quer ficar ali 7 horas? Se ele não consegue, se ele não sabe nada de nada, tem mais é que não jogar mesmo, sabe? Então, aí, esse é o exato ponto. Eu acho que, em vários casos, tem mais é que não jogar mesmo, se não é nada de nada. Mas aí é o exato ponto onde eu queria conectar as nossas expertises, digamos assim. Eu adorei essa questão de perguntar. Então, convence a mãe, assim, é uma humildade. Eu não entendo do que você está fazendo, mas eu não estou fazendo isso só para te ferrar. Então, eu adorei essa pergunta, achei maneiro, mas assim, como que eu vejo a situação? Às vezes, o filho, ele não vai saber explicar o quanto aquilo é importante para ele. Então, muitas vezes, talvez na maioria delas, sendo sincero, ele quer fazer aquilo só por diversão, só porque é mais divertido do que o resto das coisas e pronto. Mas nem sempre. E é esse momento onde chega aquela questão, né? Beleza, o filho quer jogar bola 7 horas por dia, mas às vezes você está brecando ele de ser o novo Neymar. Então, é esse ponto onde o pai pode entender um pouco mais. Uma das coisas que eu gosto de levar para os pais são duas grandes peças de entendimento sobre o videogame como ele é de verdade, não como um brinquedo tipo igual brincar de bonequinho ou algo assim. A primeira existem 2 tipos de videogames. Eu inventei essa categoria. Eles podem ser categorizados de várias formas. Uns que são os de histórias feitos para você jogar com início, meio e fim, e aqueles que são de esporte, que são feitos para você competir contra outras pessoas. São 2 categorias que vão ter interações completamente diferentes. Os videogames de histórias, vamos pegar um bem famoso, The Last of Us ou God of War. São jogos onde, se você jogar ele, várias vezes eles vão ter elementos de tomada de decisão, uma história, e você vai se sentir num filme. Você vai se sentir num filme, lendo um livro. Então, esse é um tipo de jogo, os jogos de história. E aí, os outros jogos são os jogos de esporte, que é, no caso, os jogos que eu trabalho. Esses jogos, eu acho que para a maioria dos pais que têm filhos que jogam esse tipo de jogo, para esse tipo de pai já não é distante a ideia de que é possível você ser um jogador profissional de videogames da mesma forma que é você ser um jogador profissional de futebol. Então, esses jogos, eles são esportes. E aí, eles devem ser tratados como esporte. Se o seu filho, sei lá, tá com 20 anos e ele tem o sonho de ser jogador de futebol e ele ainda não é um jogador muito bom, assim, ele não tá nem perto de entrar num time bom, as chances dele virar um jogador profissional são bem pequenas. Porque dos 20 aos 25 anos, você não vai conseguir tirar uma diferença dos caras que já com 19, 20 já estão, sei lá, com reserva de um time de Série B, time de Série A. Entende? Então, primeira coisa que o pai tem que entender, ele tem que tratar os jogos que são... Entender se o filho dele joga jogos de história ou se ele joga jogos de esporte, né? E aí ele tratar isso como uma coisa. Então, se seu filho está passando muito tempo jogando jogos de história, você tem que lidar com ele, usando as técnicas que a Kátia vai te ensinar, como se ele estivesse passando muito tempo assistindo Netflix. Isso fica mais fácil para o pai entender o que o filho está fazendo. Agora, se ele está jogando muitos jogos de esporte, você tem que lidar com ele como se ele estivesse passando muito tempo no esporte. Existem casas no Brasil onde as pessoas moram lá, os meninos moram lá, e eles jogam videogame o dia todo, e é como se fosse um centro de treinamento. E eles recebem para isso, recebem patrocínio. Os outros meninos que não jogam tão bem quanto eles assistem eles porque eles jogam muito bem. Assim como você, pai, assiste uma partida de futebol, né? Parece um absurdo, nossa, parece um absurdo. Sim, mas da mesma forma que parece um absurdo para você, o Uber parece um absurdo para os taxistas, sabe? Para o fã de futebol é um absurdo o esporte eletrônico. Então,
o futebol e o esporte tradicional nunca vai sumir, mas o esporte online vai crescer muito mais ainda. Recentemente, um garoto chamado, quer dizer, eu não sei o nome dele, mas o nick dele na internet é Gibu. Ele tem 16 anos. Ele foi campeão mundial de Fortnite e ganhou $3 mil com 16 anos, porque ele tava jogando videogame demais. Só um adicional à conversa, na verdade não foram 3 mil, foram $3 milhões. Vocês podem ver aqui a cena de quando aconteceu. Still alive, shots going down, can't connect with that one. One build left. The final moments of Fortnite World Cup. My gosh. Bow down. Bow down to Booga. But ladies and gentlemen, there's no way anyone beats him. Your Fortnite World Champion, Booga. 3 million richer. Ladies and gentlemen, one more time for your Fortnite World Champion solo winner. There's his family looking on. Hey, get double chicken. Get the extra meat, do the whole thing. O Flamengo tem um time profissional de esporte eletrônico. Foram campeões brasileiros do campeonato de League of Legends agora. Os salários dos jogadores do Flamengo é gigantesco. Várias empresas de tecnologia, empresas de clubes de futebol e empresas que nasceram para viver no esporte eletrônico mesmo. Todas essas empresas, elas rodam muito dinheiro dentro do mundo do esporte eletrônico. Então, por exemplo, o campeão mundial do último ano foi Samsung, em um jogo específico, né, no League of Legends. No ano anterior foi da SK Telecom, que, digamos, é a Vivo da Coreia. Certo. Essas empresas estão investindo muito dinheiro aí. Assim, eu sempre falo muito nos meus vídeos para ajudar os pais e as mães a se relacionarem melhor com seus filhos, tentarem entrar no universo do filho, de cada filho, por exemplo, né? Se aquele filho gosta muito de andar de skate, se aquele filho gosta, tentar entrar no universo de uma maneira sutil para não invadir a privacidade do filho, certo? Mas demonstrar interesse, né? Como muitas vezes meus filhos diziam assim, mãe, meus amigos não têm uma relação legal com os pais, né? Com o pai e com a mãe, assim como a gente tem. E eu disse, filho, mas faz o seguinte, se o teu amigo tá tendo essa noção, pede para ele, de repente, dar uma dica para ele sentar do lado do pai ou da mãe e dizer, e aí, pai, como é que foi o teu trabalho hoje? Como é que foi o teu dia hoje? Porque o pai e a mãe é um Deus, assim, quando a gente é mais novo. Mas ele é um ser humano, que ele também tem problemas, também passa dificuldade, sabe? Então, e falta estudo, falta conhecimento para ser um bom pai, para ser uma boa mãe. E tem coisas que a gente tem o dom ou não. Eu não estudei para ser uma boa mãe. E eu, sem falsa modéstia, eu acho que eu sou uma boa mãe, porque meus filhos são super apegados comigo e a gente tem uma afinidade, uma cumplicidade, uma relação muito aberta e eles são pessoas assim que eu tenho orgulho de dizer assim, todo mundo que conhece, nossa, como eles são queridos, gentis e tal. Então eu digo nos meus vídeos assim, sem falsa modéstia, que eu tive um resultado de sucesso na educação deles, entende? Por isso é que eu quero ajudar os outros. Então eu penso assim, o teu trabalho, Martim, é fundamental para os pais e para as mães. E se eu te conhecesse naquela época, eu ia contratar, eu ia fazer a tua mensalidade para o meu filho ter esse norte, entende? Maravilha. E só que o que acontece? A gente não tem acesso. Primeira coisa, entender o ranking dos seus filhos vai te ajudar muito nessa questão da dosagem. Quase todos os jogos usam o mesmo ranking, onde você tem bronze, prata, ouro, platina, diamante e aí mestre e grão-mestre. Se o jogador chega no nível do diamante, normalmente ele já está ali dentro do 1% dos melhores jogadores. O nível mestre e grão-mestre já tem grandes chances de se tornar um jogador profissional, ser descoberto por um time, porque se o seu filho está no ranking bem intermediário, como bronze ou prata, ele acabou de chegar num nível no jogo onde ele pode se ranquear e participar das partidas que são ranqueadas. Jogar muitas horas por dia não é uma coisa boa. Então, para um cara que está no nível iniciante, passar muito tempo é ruim. Atingir um nível platina, diamante e tal, especialmente se seu filho for novo, se seu filho atingir um nível diamante, para a grande maioria dos jogos já é um nível muito bom. Se seu filho tem 15 anos e
tá num jogo de esporte eletrônico, ele tá no nível diamante, eu já aconselho esse pai a olhar diferente para essa criança, estudar mais o esporte eletrônico para poder guiar o filho melhor. Entender quais são os times profissionais, quais não são. Óbvio. Ele foi me explicando aos poucos, sabe, Martim? Exato. E eu sentava do lado dele, ele gostava de jogar na cama e a TV era de frente, assim, então ele ficava sentadinho, eu sentava do lado, eu não entendia muito, mas ele ia me explicando, sabe? Entendi. E ele dizia, mãe, olha que legal, eu tô falando com uma pessoa do outro lado do mundo, ou não sei de qual estado do Brasil, entende? Ele achava muito legal, era uma emoção para ele. A internet chegou nas casas em 91, e quem nasceu em 91 tá com 28 anos agora, eu sei porque eu tenho 28 anos. E então a gente cresceu com a internet, fomos os primeiros a experienciar isso de verdade, sabe? Então ninguém das gerações anteriores consegue entender qual que é a experiência. Consegue, mas não talvez de forma tão intensa quanto as pessoas que nasceram antes da minha geração, talvez até por não conseguir ter a coordenação motora de controlar um controle, um mouse e um teclado tão bem quanto a minha geração, não vão conseguir ter uma experiência tão imersiva dentro de um jogo como a gente tem, né? Por exemplo, minha esposa, às vezes a gente vai jogar jogo de terror, o jogo de terror é muito mais imersivo do que um filme de terror. Minha esposa começa a chorar, só porque ela tem que parar, né? Então, eu tenho as gravações, eu vou pôr a cena aqui depois. E aí eu mostro isso pro meu sogro e pra minha sogra, que brigavam com a minha esposa quando eu era adolescente porque ela jogava demais, né? Mas aí hoje, como eu pago as contas jogando videogame, eles não se importam. Aí eu mostrei a cena pra eles não conseguem entender aquilo, sabe? Uma vez numa mesa de jantar assim, tava eu, meu sogro, eu me dou muito bem com eles, e alguns amigos deles, e eles começaram a contar histórias da infância deles no interior do Paraná aqui. E aí eles falavam, era muito, muito legal e tal, e a gente fazia brincadeira lá no futebol, e fazia zoeira com não sei quem e tal. E eu e os meus amigos, quando a gente se encontra, a gente só conta história de videogame que aconteceu na internet, sabe? E eles contaram aquilo, no final eles falaram assim, né, esse amigo do meu sogro que tava lá, ele não sabia que a gente era tudo nerdão. Ele falou, porque nossa, isso era tempos legais, a gente se divertia de verdade. As crianças de hoje passam muito tempo no computador e tal. Eu falei, na verdade, eram tempos ótimos, mas as nossas histórias, infelizmente, se eu contar a história do Simon Elasteca Solar, o dia que nós três aqui lutamos contra um grupo de 10 chilenos num jogo online, e a gente venceu os 10 chilenos, e o mais forte deles tinha o nome de Simon Elasteca Solar, e a gente pegou uma Chrome Armor dele, você não entende o valor de uma Chrome Armor. Então você nunca vai entender a riqueza da nossa história. E sabe o sorriso nostálgico quando você conta uma história para alguém? Entre os meus amigos, felizmente somos a primeira geração que cresceu com essa experiência imersiva nos jogos, sentindo isso de verdade. Esse sorriso nostálgico vem tão intenso quanto os sorrisos de gerações anteriores. Sabe o que eu acho, Martim? Deixa eu te interromper um pouquinho, pegando esse gancho que tu falou, de toda essa emoção que tu passou, assim, contando isso. A geração passada não foi criada, e eu me incluo, porque eu tenho 49 anos, daqui a pouco eu tenho 50, 60, então, assim, eu tô também numa geração antiga, digamos, certo? E só que eu sou meio vanguarda da minha geração, entende? Então, muitos pais de amigos dos meus filhos são mais conservadores do que eu. Então, assim, por exemplo, a gente fomos criados, eu e a geração anterior até, né, que ainda pega, digamos, os teus pais são mais velhos que eu, talvez, né? Sim, são. Então, veja bem, nós e os teus pais dessa geração fomos criados para seguir padrões mais congelados. Por exemplo, assim, essa questão de dar vazão para o dom, de ser feliz, de conseguir ter uma renda
através de uma atividade que dê prazer. Isso não era congruente, né? Uma atividade que dá prazer tinha preconceito, porque a pessoa era música, né? Seriam músicos, seriam jogadores de esporte que tem preconceito. Meu Deus, tu vai viver de futebol, tu vai viver de jogar de basquete, vai morrer de fome. Exato. Então, né? E, enfim, daí por diante. Então, assim, dar vazão à criatividade é uma coisa muito nova. Hoje eu vi no programa da Fátima Bernardes, por coincidência, hoje o assunto foi games. Então, tinha 2 meninos que passam as noites jogando. Então, assim, eles vão super mal na escola e nem jantam. E de manhã, no café da manhã, eles já estão no celular. Eles ficam no celular o tempo inteiro, eles não interagem com a família. E a mãe dizendo, olha só o que eles fazem. A mãe totalmente permissiva, entende? Então, aí tem muitas questões que têm que ser trabalhadas. A que ponto essa mãe deixou? Sim. Né? Daqui a pouco essa criança, esse adolescente, ele tá com carteira de motorista, ele vai pegar o carro a hora que quiser, vai dirigir bêbado, sei lá, agora eu tô viajando. Mas é uma criança, uma pessoa sem limite. Exato. Então, assim, o limite. Tá, mãe, mas eu tô num campeonato, é muito importante. Depois eu quero ir para São Paulo, onde tem uma convenção só de games, tem umas coisas loucas, assim, né? Sim. E eu quero ir, mãe, me leva e tal, não sei o quê. Nossa, aí tu vai ver que o teu filho tá entrando num universo que, de repente, é o dom dele que tá se desenvolvendo. Sim. E se não é isso, é uma questão de momento, de horários que devem ser intercalados, tem que ter um limite também. Eu tenho... Nessa parte, imagine que é um esporte, o futebol, por exemplo. Então, a minha sugestão sempre às vezes eu tenho contato com os pais dos meus alunos, mas eu faço essa sugestão para os meus alunos convencerem os pais deles a pagarem a minha academia de esporte eletrônico para eles poderem acessar os vídeos exclusivos e tudo mais. Eu achei fantástico o teu projeto, sim, eu quero, depois a gente conversa sobre isso, porque assim, o vídeo que tu explica o teu projeto, o propósito do teu projeto, além de fazer, vê se eu entendi, além de fazer com que os jogadores, vamos falar de todas as idades agora, tanto criança, adolescente, além de fazer com que os jogadores conheçam técnicas para subir de nível, né? Isso tudo caminhando junto com integridade, com coerência, com respeito. Exato. Qual que é a proposta aqui? E aqui é uma dica para os pais também, porque se o filho não tiver sério em relação a transformar aquilo em uma profissão, né, como esporte, música e tal, que são todas profissões onde o fio entre você realmente ter sucesso naquilo e você não ser nada naquilo é muito, muito difícil mesmo. Então tem que ser algo que vai ter que ser levado muito a sério. Então, se o filho está sério em levar aquilo para um nível acima, nesse caminho ele vai ter que fazer coisas chatas para ele melhorar. Então, como assim? Só jogar é a coisa mais divertida do mundo. Passar o dia inteiro jogando é a coisa mais divertida do mundo. Quando eu tenho um aluno novo na minha academia de jogos, eu crio metas para ele de jogo no dia, onde ele tem lá, digamos, X horas disponíveis para jogar. E ele tem metas de treino. O treino não é tão divertido quanto o jogo. O treino consiste principalmente em analisar replays da partida. Então a gente pega uma partida, vai desconstruindo as decisões do jogador naquela partida e mostrando o que ele viu, o que ele não viu. São análises técnicas que parecem muito, tipo, sei lá, uma aula normal. Se o cara não tem paciência para passar horas e horas fazendo isso, que é uma coisa chata, não é divertido, ele não vai conseguir se tornar um jogador profissional. Então eu falo assim, tua meta é essa, você tem que fazer isso e treinar isso. Então o cara tem que anotar lá na planilha dele, joguei essas partidas e anotei esses treinos onde eu desconstruí essas decisões e aprendi isso sobre o jogo. E aí, então, veja, tem uma parte do treino, do jogo, que é responsabilidade, se ele quer levar aquilo a sério mesmo. Certo. Somente aqueles que realmente estão muito afim de fazer a parada, que realmente tem esse dom, como você falou, eles vão seguir isso com disciplina, porque não é divertido. Então, meu conselho, né? O que eu falo para os meus alunos, e agora estou dando a mesma dica para os pais. Faz uma negociação onde, assim, você tem lá X horas para você jogar por dia.
Se você, nessas horas de disponibilidade, você faz seus jogos e faz o seu treino. Se você cumprir seu treino, você pode jogar mais horas, ou então você ganha alguma coisa. Se você não cumprir a meta de treino, se você não cumprir a parte chata, você vai ter que lavar a louça adicional, você vai ter que ajudar a limpar a casa adicional. Então aí você bota a palavra do seu filho, digamos assim, o comprometimento que ele está dizendo ter com os jogos, a prova das atitudes dele. Porque eu acho que atitudes falam mais que qualquer palavra, né? Eu estou à disposição, né? Se algum pai, alguma mãe quiser bater um papo comigo em relação a isso, em relação a qualquer situação, assim, eu vou ter o maior prazer em conversar, em analisar. Cada filho é de um jeito, cada pai é de um jeito, cada família é de um jeito. E conversando, analisando e tendo ideias, é uma questão de tentativa e erro também, né? A gente está lidando com seres humanos. Eu me coloco à disposição para ajudar, para fazer aí uma consultoria para algum pai, alguma mãe que queira, de forma gratuita, enfim, imagina, vou adorar poder ajudar. Você quer falar um pouco mais do seu trabalho hoje também? Eu confesso que eu sei que você tem alguns vídeos educacional para os pais e para os filhos no Insta. Não sei qual serviço você oferece, ou se você não oferece, se você só faz a criação de vídeos, como que funciona? Eu tenho um produto digital que é que tem o objetivo, né, educacional de abrir a mente dos pais e das mães para se relacionarem com os filhos com mais clareza, com mais abertura, com mais amor, com mais afeto. E partindo disso, tudo se resolve, sabe? Eu acredito muito no amor, no afeto, na conversa. Eu acredito que isso abre horizontes, sabe? Não tem quem não se comova com uma palavra de amor, uma palavra de afeto. Com certeza. Né? Então, assim, quando o filho está resistente, está mal-humorado, está emburrado, nem sempre a gente consegue chegar nele, né? E ao contrário também, às vezes o pai e a mãe chega estressadíssimo em casa, né? Não consegue se relacionar porque está cheio de problema. Então, a gente pode resolver com conversa, com bate-papo. E o meu trabalho é esse, assim, no momento eu estou fornecendo muito conteúdo gratuito nas minhas plataformas de Instagram, Facebook, YouTube. Procuro postar ao máximo, assim, agora eu estou com um projeto para postar diariamente, porque nem sempre eu consigo, né, as questões pessoais, particulares aí do dia a dia, nem sempre eu consigo postar todos os dias alguma coisa legal, alguma sacada legal, e eu peço dicas, assim, para os pais e para as mães, qual o problema que está pegando aí, que quer resolver, para eu desenvolver com algum vídeo, com alguma sacada, alguma coisa. E eu gosto muito de falar de dicas e situações que a gente já viveu, né? São 23 anos de história aí, né? Então, são 3 filhos, 3 personalidades diferentes, né? Cada um tem o seu jeitinho, o seu perfil, e eu ainda estou aprendendo. E assim, só que tem que tomar cuidado, porque para fazer filhos inteligentes é difícil, porque eles cobram da gente depois, né? Então, assim, tu tem um filho, tu abrir a cabeça de um filho é a mesma coisa que um funcionário. Não tem um gestor, se ele quer deixar o funcionário super esperto, né? Sim. Um cara proativo, um cara que faz milagre dentro, ele tem que saber também lidar com aquilo, porque corre o risco de perder, né? Exato. Então, um pai e uma mãe também, da mesma forma. No momento que a gente exige educação, exige respeito, a gente precisa respeitar eles, porque eles vão cobrar também que a gente, né? Às vezes eu me irrito, eu levanto um pouco o tom de voz e eles dizem: não, né, mãe? Não vai gritar, né? Então, sim. Desculpa, mãe. Então, assim, tudo no amor e na conversa a gente consegue resolver. E com os jogos também, eu acho que é por aí também.